nossos pecados. Olha, o livro do Apocalipse, ele é todo simbólico, justamente por quê? Porque João estava preso, precisava se comunicar com os cristãos, e o único recurso que ele tinha para se comunicar era escrever cartas. Então ele usava os símbolos, alguns próprios do cristianismo, outros próprios da sociedade, para se comunicar, porque uma carta para sair de uma prisão, como a ilha de Patmos, que era uma ilha onde eram levados todos os prisioneiros, pessoas consideradas perigosas. Então, para essa carta sair dessa ilha e chegar ao continente, precisava sair disfarçadamente. Tinha que ter os soldados precisavam ler aquilo e não entender o que ele estava dizendo. E ele foi preso justamente por causa do cristianismo, ele não podia falar de Cristo. Então usava símbolos. Na primeira leitura de hoje, há um livro, ele tem a visão de um livro. Esse livro precisa ser aberto, só que ele está lacrado com 7 selos. Todas as vezes que na Sagrada Escritura nós encontramos a simbologia do livro, ela significa o mundo. O mundo que é algo complexo que precisa ser interpretado. É sempre o mundo. Então lá ele tem a visão do mundo, mas um mundo incompreensível. Está lacrado porque é um mundo incompreensível. Ninguém consegue compreender o que acontece com esse mundo. Às vezes você não tem essa coisa assim e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Parece que eu não consigo entender o que está acontecendo com esse mundo. E João está justamente falando porque as pessoas que estão fora, a maioria dos cristãos escondidos e presos, estão se perguntando o que está acontecendo com esse mundo. Só tem uma pessoa capaz de ler aquele livro e entender o mundo. É um cordeiro. Ora, quem é o cordeiro? O cordeiro já é um símbolo cristão. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem é capaz de ler e interpretar esse mundo complexo onde nós estamos. Então ele dizia para os cristãos assim, olha, permaneçam no Cristo, porque Ele te dá a compreensão necessária para enfrentar o mundo. Ora, no evangelho de hoje, quando Jesus olha a cidade de Jerusalém, ele começa a chorar. Poucas vezes Jesus chora. Chorou quando Lázaro morreu, e ele chorou por emoção, por sentimento, perdeu um amigo. E agora ele chora de lamento. Jesus chora de tristeza, porque quando olha para a cidade de Jerusalém, vê assim, olha, eles não entenderam até agora, e eu estou aqui, no meio deles, e eles não estão entendendo o que precisa acontecer na vida deles. E aí ele chora por quê? Porque ele vê como as pessoas de Jerusalém não compreendiam o que precisavam fazer. O que acontece com a cidade de Jerusalém? Aliás, o que acontece com o templo de Jerusalém? Que hoje você só pode, depois disso, 70 anos depois dessa fala de Cristo, o templo veio abaixo e nunca mais foi construído. Hoje você tem lá o Muro das Lamentações, que é o único lugar que sobrou do templo e que não se reconstruiu mais. E que nós vamos lá, rezamos e colocamos o papelzinho no muro. Vocês sempre vê essas imagens na televisão, se já não foram lá, no Muro das Lamentações. É o que sobrou de uma cidade que foi destruída. Mas Jerusalém, ela é tida, e também no Apocalipse nós falamos, Jerusalém, quem é Jerusalém? Jerusalém não é uma cidade somente física. Jerusalém somos nós somos a Jerusalém. É nós que fazemos parte dessa Jerusalém. Jerusalém é esse mundo que precisa ser compreendido. Olha, basicamente, o que o Evangelho diz para nós assim, olha, que é importantíssimo fazer a leitura dos sinais dos tempos. E quando o padre fala de fazer, porque quando a gente fala de sinais dos tempos, as pessoas logo falam assim, sinais dos tempos é aquilo que mostra para a gente que o mundo vai acabar. Não, não é nada disso. Fazer a leitura dos sinais dos tempos é justamente compreender, e esse é um grande problema nosso, é compreender o que acontece ao nosso redor, no mundo, nas coisas. E nós só vamos compreender o mundo e viver bem o mundo a partir de quem? Do Cordeiro, de Jesus Cristo. Ele é o único capaz de abrir o livro.
É só São Paulo tem uma sabedoria, ele fala assim, olha, ele reza, é quase uma oração. Ele diz assim, olha, tomara que vocês consigam atingir a maturidade do Cristo. Está lá em Efésios. Que vocês consigam atingir a maturidade do Cristo. Por quê? Porque somente quando nós entramos na dinâmica do Cristo, e só percebe isso quem faz isso na prática. Tem muitas pessoas que acham muito bonita a religião, a igreja de Jesus Cristo, nossas palavras de Cristo. Tem pessoas que falam de Deus afora como, olha agora na política, os políticos compraram votos e depois agradecem a Deus pela vitória. Você vê, então assim, falar de Cristo é uma coisa muito corriqueira, mas só percebe que compreende o mundo mesmo quem vive as coisas de Cristo. Aí, quando você começa a viver, você começa a compreender. Ele é o único, Ele é o modelo, Ele é o exemplo perfeito da nossa vida. E quando nós fazemos coisas que Cristo também faz, ou quando nós assimilamos Cristo na nossa vida, aí as coisas começam a ter sentido. Olha os exemplos de conversão. Tem pessoas que nunca tiveram um contato com a religião, de repente se converte e você fala assim, a pessoa mudou completamente de vida. O que acontece? Ela foi tocada pelo Cristo, e ela começa a viver como Cristo, a sua vida começa a ter uma mudança muito grande, e ela começa a compreender as situações do seu lado. Ela começa a compreender que às vezes, ela, em vez de falar, ela tem que ficar quieta, e aquilo faz sentido para ela. Que às vezes ela não tem que ficar quieta, ela tem que falar, e aquilo faz sentido para ela, porque ela começa a viver nessa ótica do Cristo. Olha só, quantas vezes o Cristo ficou em silêncio, e quantas vezes ele falou, quantas vezes ele passou por cima de uma situação, e quantas vezes ele enfrentou uma situação até com o chicote. Então, à medida que Cristo vai crescendo em nós, vai crescendo a própria personalidade dele em nós, e isso vai fazendo sentido na nossa vida. E nós vamos vivendo bem a partir disso, da vida de Cristo, que vai dando o que a nós? Isso que ele diz no Evangelho, como que eu queria que você tivesse paz interior. E um cristão autêntico é quando tudo está pegando fogo, está tudo acontecendo em volta e ele tem paz. Claro que ele está no meio da situação, mas resplandece paz, porque essa paz não é dele, essa paz vem do Cristo, Todos os dias nós precisamos aprender a estar próximos de Cristo. Tem um santo que eu gosto muito, São Felipe Neri, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. São Felipe Neri dizia assim, quando ele estava de frente de uma situação, ele pensava assim, como é que Jesus iria fazer nessa situação? O que ele faria? Ele pensava sempre assim, em tudo. Como que Jesus sairia dessa situação? Como que Jesus agiria nessa situação? Iluminado pelo Evangelho, por aquilo que você conhece do Evangelho e de Jesus, como Jesus se comportaria aqui? E ele passava a assumir o comportamento de Jesus naquilo. E se tornou um grande santo, conhecido como Santo da Alegria, pela felicidade, pela paz que ele transmitia, Santo da Alegria. Nós também precisamos aprender isso, a assimilar o Evangelho na vida. Não só falar do Evangelho, mas assimilar o Evangelho na vida. Que Deus nos ajude, hoje e sempre, a sermos como o próprio Cristo Jesus. Coloquemos o nosso coração no altar de Deus, ofereçamos a nossa vida ao bom Jesus.